O cancelamento das bruxas de Salem foi mais violento, é verdade, mas não muito diferente. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. No final do século XVII, a cidade de Salem, em Massachusetts, foi alvo de um acontecimento pavoroso, até hoje estudado em livros de psicologia, direito e religião. A caça às bruxas de Salem não foi o pior episódio desse tipo na história. Porém, por se tratar do caso mais bem documentado e estudado, acabou virando o padrão para esse tipo de comportamento. E esse tipo de comportamento tem muitos traços em comum com um fenômeno que vemos surgir nas redes sociais hoje em dia, o cancelamento. Lógico, naquela época, de fato, houve muito mais violência, cerca de 200 pessoas foram acusadas de bruxaria, 30 foram consideradas culpadas disso, desses, 14 mulheres e 5 homens foram executados. E 2 cachorros também foram mortos. Os cancelamentos atuais têm comparativamente menos violência, mas os fatores sociais, o comportamento das pessoas parece muito similar. Basta uma acusação, a catalogação do cancelado em uma categoria pré-concebida de machista, misógino, homofóbico, praticamente não requer provas. Basta uma acusação, uma frase solta, uma interpretação mal feita para classificar a pessoa de forma absoluta. Nada do que ela diga a partir daí pode reverter tal veredito, nenhum tipo de devido processo legal. Mesmo que ela se diga culpada e peça desculpas, a pena não muda. Mas vamos relembrar exatamente o que aconteceu em Salem no final do século XVII. Em 1692, Salem era apenas mais uma vila recém-estabelecida com cerca de 1.400 habitantes, uma das primeiras colônias inglesas na América. Salem havia sido fundada apenas 66 anos antes, em 1626. Os Estados Unidos não existiam na época, tudo era colônia inglesa. Mas muitos ingleses migraram para o Novo Mundo buscando uma coisa que não tinham na Inglaterra: liberdade religiosa. Particularmente, a cidade de Salem foi colonizada por puritanos, que professam a fé cristã protestante da forma mais rígida, a interpretação mais literal da Bíblia. O evento em questão começou quando 2 garotas começaram a ter um comportamento estranho. Betty Paris, de 9 anos, filha do pastor local, e Abigail Williams, de 11 anos, que era prima de Betty e também era criada na mesma casa. As garotas começaram a gritar de dor, se contorciam, perdiam o controle e faziam movimentos que não pareciam naturais. O pastor chamou imediatamente um médico e um reverendo superior da igreja pedindo ajuda. O reverendo, quando chegou, ficou horrorizado com o que viu e declarou que as meninas estavam sofrendo de uma forma de possessão demoníaca. Alguma bruxa havia feito algum trabalho de magia que enfeitiçou as meninas. E aí começou o impressionante fenômeno. Quando o pastor e o reverendo na igreja da cidade falaram que havia bruxas em Salem, o caos aconteceu. Pessoas começaram a se acusar umas às outras de serem bruxas, bastou a insinuação de que haveria bruxas no lugar para muita gente parar e pensar: olha, mas eu vi ela fazendo aquilo outro dia, ela estava mexendo no caldeirão outro dia. Pronto. Bastava uma pequena desavença para um vizinho acusar o outro de bruxaria. A primeira pessoa a ser acusada de bruxa foi Tituba, a escrava da família. Depois acusaram Sarah Good, uma andarilha miserável que perambulava pelas ruas da cidade pedindo esmolas. E logo em seguida uma outra mulher também muito pobre chamada Sarah Osborne. E a partir daí seguiu-se um festival de acusações de bruxaria, de vizinhos que não se davam bem, lembrando de fatos do passado para acusar outros de bruxaria. Claramente, bastava levantar que o vizinho estava mexendo no caldeirão, estava tendo um comportamento estranho, estava falando de forma diferente, para deixar claro para todo mundo que o vizinho era uma bruxa. Curiosamente, vários confessaram que sim, eram bruxos. Por que fizeram isso? Bem, porque algumas vezes, quando os acusados confessavam e se diziam arrependidos, tinham a punição apenas da prisão perpétua. Eram poupados da morte. Por outro lado, aquelas pessoas que eram acusadas e se recusavam a admitir que eram bruxas, eram consideradas maldosas demais para continuar vivas e iam sempre ser condenadas à forca. No final, a melhor defesa que tinham muitas vezes era admitir a culpa, mesmo não sendo culpadas, e ter alguma chance de sobreviver.
Você pode pensar, mas será que ninguém ali parou para pensar que isso é um absurdo? Que estavam punindo pessoas apenas com base em coisas que elas falaram, coisas que alguém falou, coisas que alguém viu, nenhuma evidência real, não consideravam a intenção das pessoas em momento algum? Bom, certamente tiveram algumas pessoas que pensaram assim, porém muito poucas se atreveram a intervir e pedir calma, pedir ponderação antes de acusar alguém de bruxaria, porque quem fizesse isso era rapidamente apontado como defensor de bruxa, que lógico deve ser bruxa também. Rapidamente o pessoal moderado viu que a melhor coisa era ficar muito quieto e torcer para não ser acusado injustamente por alguém. Não é parecido com o cancelamento de hoje? Num caso extremo, aconteceu quando um ministro da igreja foi acusado de ser bruxo. Ele negou até o fim. Já na hora da execução, ele recitou o Pai Nosso em voz alta para todos ouvirem. A tradição local dizia que bruxos não tinham capacidade de orar. Portanto, o fato dele ter rezado ali na frente provava que ele não era um bruxo. O que aconteceu em seguida foi exatamente o contrário do que ele esperava. A multidão ficou apavorada e apressou a execução dele. Caramba, bruxos estão aprendendo a rezar, precisamos acabar com isso mais rápido. Aos poucos, porém, passado o medo inicial da população, o próprio povo de Salem percebeu o absurdo que aconteceu. 3 prisioneiras dos julgamentos que ainda estavam vivas em 1701, portanto 8 anos após o ocorrido, foram soltas e perdoadas. Em 1711, o Estado ofereceu às famílias das demais executadas a absolvição póstuma formal dos crimes dos seus familiares e recompensa em dinheiro pelo Estado pelo julgamento injusto. Ainda assim, nessa ocasião, 5 vítimas não foram oficialmente perdoadas porque não tinham familiares para pedir a absolvição ou porque seus familiares ficaram com medo de ir lá pedir a absolvição e acabar serem eles condenados por bruxaria. Finalmente, em 2001, a Suprema Corte de Massachusetts explicitamente inocentou póstumamente essas 5 pessoas, independente da solicitação de familiares. Lógico, o caso de Salem foi emblemático, ficou muito conhecido, até porque a cidade posteriormente passou a usar isso como mote para atrair turistas. Mas esse tipo de frenesi de acusação e punição era relativamente comum nas demais colônias inglesas na América e mais comum ainda em toda a Europa nos anos anteriores. O pior caso registrado de caça às bruxas, de fato, aconteceu na Alemanha entre 1626 e 1631, na cidade de Wolfsburg, onde cerca de 200 pessoas foram mortas acusadas de bruxaria, inclusive várias crianças. Pode parecer absurdo para alguém vivo hoje que a mera acusação de alguém ter mexido com alguma coisa resulte em punição, sem nada que a pessoa possa dizer em sua defesa. Mas o devido processo legal é algo relativamente recente na cultura humana. A importância de assegurar à outra parte o direito de ampla defesa, o contraditório, a presunção de inocência, são invenções que surgiram, em parte, como reação a esses terríveis acontecimentos do passado. De fato, o que mudou em Salem foi justamente o depois. Salem mostrou o ponto de virada. A partir dali, o número de casos desse tipo nas colônias inglesas na América foi muito menor. Mesmo na Europa, embora até 1738 tenham se registrados mais alguns casos de caça às bruxas, o número de execuções sumárias desse tipo, sem devido processo legal, diminuiu muito depois do século XVII. A grande novidade de Salem não foi a caça às bruxas, foi o fato da sociedade ter se dado conta que aquele tipo de coisa era um absurdo. E é aqui que eu trago o paralelo para a cultura do cancelamento na nossa sociedade atual. Ela sempre existiu de fato. Assassinato de reputação é coisa extremamente comum em vizinhanças, comunidades e até patrocinada pela mídia tradicional. Sempre houve tais cancelamentos de pessoas meramente porque alguém puxa alguma informação sem contexto, puxa alguma história antiga e a pessoa sequer tem alguma possibilidade de defesa. Mas foi só agora, na era da informação descentralizada e distribuída, que conseguimos perceber o absurdo que é esse tipo de coisa. Embora a grande caça às bruxas do Twitter seja moda agora, ela não vai durar muito tempo, porque a sociedade está percebendo o erro que é isso.
Talvez essa era de absurdos, essa grande caça às bruxas do Twitter, Facebook e YouTube fique marcada no futuro, tal como a caça às bruxas de Salem ficou marcada na nossa história, como um exemplo particularmente ruim de algo que já existia, mas que se tornou evidente exatamente devido à sociedade ter mais informação disponível. O fato é que todos sabemos que a informação descentralizada e distribuída irá requerer um grau maior de cuidado e conhecimento dos humanos em suas interações sociais. Somos seres gregários, feitos para a vida em grupo, é verdade, mas não em grupos tão grandes e tão diversos como estamos interagindo hoje. A história do mundo é essa, é a história de humanos se unindo em grupos cada vez maiores, com cada vez mais informação disponível e aprendendo constantemente a fazer isso, a viver em paz dessa forma. O devido processo legal e a importância de não julgarmos pessoas antes de termos informações se coloca cada vez mais como crucial. A parte mais importante disso é que justamente quando a sociedade se toca do problema, isso acaba. Por esse motivo, eu não me preocupo com esses cancelamentos, ou mesmo como questões como fake news no longo prazo. Lógico, eu estou ciente que, como qualquer habitante de Salem em 1692, eu estou sujeito a ser cancelado aleatoriamente, sem direito a devido processo legal de nenhum tipo. Mas o fato de que essa injustiça fica cada vez mais aparente, mais clara para todo mundo, me deixa a certeza de que a sociedade saberá lidar com isso da mesma forma que acabou com julgamentos sumários inquisitoriais. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Até a próxima!